Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obediente a Deus, o profeta se empenha em arrancar seu povo da idolatria. Renovemos nossa fé no Senhor, em cujas mãos está a nossa vida. Primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: Até quando andareis mancando com os dois pés? Se o Senhor é o verdadeiro Deus, segui-o, mas se é Baal, segui a ele. O povo não respondeu uma palavra. Então Elias disse ao povo: Eu sou o único profeta do Senhor que resta, ao passo que os profetas de Baal são 450. Deem-nos 2 novilhos, que eles escolham um novilho e depois de cortá-lo em pedaços, coloquem-no sobre a lenha, mas sem pôr fogo por baixo. Eu prepararei depois o outro novilho, e o colocarei sobre a lenha, e tampouco lhe porei fogo. Em seguida, invocareis o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que ouvir, enviando fogo, este é o Deus verdadeiro. Todo o povo respondeu, dizendo: Ótima proposição. Elias disse então aos profetas de Baal: Escolhei vós um novilho e começai, pois sois maioria. E invocai o nome de vosso Deus, mas não lhe ponhais fogo. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado e prepararam-no, e invocavam o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Baal, ouve-nos. Mas não se ouvia voz alguma, e ninguém que respondesse. E dançavam ao redor do altar que tinham levantado. Ao meio-dia, Elias zombou deles, dizendo: Gritai mais alto, pois sendo um Deus, tem suas ocupações. Porventura ausentou-se ou está de viagem, ou talvez esteja dormindo, e é preciso que o acordem. Então eles gritavam ainda mais forte, e retalhavam-se, segundo o seu costume, com espadas e lanças, até o sangue escorrer. Passado o meio-dia, entraram em transe até a hora do sacrifício vespertino. Mas não se ouvia voz nenhuma, nem resposta, nem sinal de atenção. Então Elias disse a todo o povo: Aproximai-vos de mim. Todo o povo veio para perto dele, e ele refez o altar do Senhor, que tinha sido demolido. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem Deus tinha dito: Teu nome será Israel. E edificou com as pedras um altar ao nome do Senhor. Fez em redor do altar um rego, capaz de conter 2 medidas de sementes. Empilhou a lenha, esquartejou o novilho e colocou-o sobre a lenha, e disse: Enchei 4 talhas de água e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Depois disse: Outra vez. E eles assim fizeram uma segunda vez. E acrescentou: Ainda uma terceira vez. E assim foi feito. A água correu em volta do altar, e o rego ficou completamente cheio. Chegada a hora do sacrifício, o profeta Elias aproximou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostra hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo,
e que é por ordem tua que fiz estas coisas. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus, e que és tu que convertes os seus corações. Então caiu o fogo do Senhor, que devorou o holocausto, a lenha, as pedras e a poeira, e secou a água que estava no rego. Vendo isto, o povo todo prostrou-se com o rosto em terra, exclamando: É o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. Palavra do Senhor. Salmo 15. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. Multiplicam, no entanto, suas dores os que correm para os deuses estrangeiros. Seus sacrifícios sanguinários não partilho, nem seus nomes passarão pelos meus lábios. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Jesus, tendo concluído o seu próprio ensinamento, toma agora posição perante a doutrina tradicional, introduzindo, de modo autorizado e solene, o seu próprio ensinamento com o Amém. Vos digo, ou, como traduz o nosso texto, como o em verdade vos digo. Esta expressão, recorrente no Sermão da Montanha, indica que aquilo que Jesus está para dizer é verdade, é digno de fé. Antes de sintetizar o ensinamento numa frase lapidar e programática, Jesus esclarece a sua atitude e a dos seus discípulos perante a lei antiga. Não se trata de aboli-la, mas de aperfeiçoá-la. Mas o caráter provocador das antíteses usadas por Jesus levará a que seja acusado de querer destruir a lei e os profetas. O Mestre Jesus se apresenta muito livre diante das leis do Antigo Testamento. Em certos momentos, percebe-se que ele critica algumas normas do Antigo Testamento, e em outros momentos, ele nos ensina como interpretá-las. O Mestre nos mostra como ler e entender o espírito da lei. Ele é o intérprete fiel dos mandamentos. A lei e os profetas necessitam ser entendidos
na perspectiva do reino de Deus, a partir da ótica de Jesus. A posse do reino dos céus não depende das leis. Quem violar os mandamentos e ensinar a fazer o mesmo será considerado menor no reino. Quem os praticar será maior no reino. Portanto, a prática e o ensino dos mandamentos podem fazer a diferença dentro do reino, mas não determinam o acesso a ele. O reino dos céus não é recompensa pela prática dos mandamentos, mas é dom gratuito, é um presente de Deus. Oremos. Senhor Jesus, no teu sacrifício, mais do que no de Elias, estavam reunidas todas as condições mais desfavoráveis. Foste injustamente condenado, foste barbaramente supliciado. Na tua morte revelou-se toda a virulência do mal. Foi o Espírito Santo que transformou a tua morte no mais perfeito sacrifício oferecido ao Pai. Faz-nos compreender um pouco do teu admirável sacrifício e abre o nosso coração à ação do teu Espírito, que tudo transforma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.